Aquilo que nós temos aqui chamado de doutrina fundamental, que em outras palavras é uma doutrina que é essencial para a caminhada com Deus. Por quê? Porque existem ensinamentos bíblicos que eles são tão básicos que se uma pessoa não aprende esses princípios básicos, a sua caminhada com Deus acaba sendo defeituosa. Em que sentido? Você imagina uma criança que ela não aprende a falar direito, que continua a vida inteira trocando o R pelo L. O que acontece? Ela nunca vai conseguir ter clareza naquilo que ela está falando. Assim, as doutrinas fundamentais são para o crente, porque por mais sincero que alguém possa ser, sem conhecimento, ele passa por muitos perigos, porque todas as vezes que a emoção prevalece, a boa teologia desaparece. E se ainda não existe conhecimento, piorou, né? Então, nós temos falado aqui da teontologia, que é a doutrina fundamental acerca do quê? A doutrina de quem? Hã? Não lembram mesmo, sério? Hã? Eu vou ficar aqui, vou esperar alguém falar em alto e bom tom. Teontologia é a doutrina fundamental acerca de quem? Deus Pai. Obrigado, pessoal. É vergonha isso ou é esquecimento? Espero que seja vergonha. Então, nós já estamos na aula 12. Ali está 11, porque eu vou recapitular. Então, se em 12 aulas você ainda não gravou que teontologia é a doutrina fundamental a respeito de Deus, então grave hoje. Né? Logia de estudo, de pensar. E teo quer dizer Deus. Teontologia, estudo sobre Deus. É isso que quer dizer. E nós chegamos, o som tá bom? Escutando bem? Nós chegamos aqui naquilo que a Bíblia fala e ensina, chamado de decretos de Deus. Quem já escutou falar nessa palavrinha, decretos de Deus? Os decretos de Deus, nós falamos aqui semana passada, que são planos e desígnios de Deus perfeitos. E eles foram traçados lá na eternidade. Então aqui você poderia pensar aqui de uma maneira fácil de entender, um escritor que se propõe a escrever uma história, um livro, e ele faz isso a partir do que ele desenvolve do livro. Então quando nós falamos em Deus, pense que Deus é o escritor da história da humanidade. E ele fez isso sem depender de ninguém, a partir de si mesmo. Ele definiu o que ia acontecer, como ia acontecer e quando ia acontecer. Isso são os decretos, ok? Só recapitulando, e nós vimos que isso está falando lá em Efésios capítulo 1, verso 11. Mas nós não vamos ler porque é apenas uma recapitulação. Aí nós falamos duas coisas semana passada sobre os decretos de Deus. A primeira coisa que nós falamos dos decretos de Deus é que eles são impossíveis de serem frustrados. Você lembra o que quer dizer isso? De uma maneira bem simples de entender é o seguinte: quando você planeja algo na sua vida e você se programa para fazer algo, como passear no campo, um piquenique, férias, ir no clube. E aí, no meio do caminho, várias coisas podem acontecer. Por exemplo, você programou para passar a tarde no clube, né, onde tem piscina. E aí você ficou com dor de barriga. Você vai conseguir ir? Quase certo que não. Então, o seu plano, ele foi frustrado. E assim, nós seres humanos vivemos as nossas vidas. Com frequência, os nossos planos são frustrados. Por quê? Porque nós não temos poder de garantir que eles não sejam. Nós temos até boa vontade e nós temos até mesmo, muitas vezes, disposição. Por exemplo, você decidiu que você vai fazer um regime. Aí você precisa de basicamente duas coisas para ficar em forma: exercício físico e uma alimentação saudável. Basicamente seria isso. Mas no meio do caminho, digamos que a academia que você frequenta fechou. Seu plano foi frustrado. Você vai ter que sair em busca de outro plano. Estão entendendo?
Com Deus, nós lemos que os planos de Deus não são frustrados. Aquilo que Deus planejou vai acontecer. E essa é uma das maiores, um dos pontos mais confortáveis e confortantes para nós que cremos em Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Deus prometeu que em Jesus nós teremos a vida eterna. Já que os planos de Deus não podem ser frustrados, e Deus prometeu que aquele que crê em Cristo terá a vida eterna, eu posso confiar que isso irá acontecer. Certo? Então, nós vimos e lemos esses textos aqui semana passada, mostrando que a Bíblia ensina sobre isso. E por que é importante eu frisar que a Bíblia ensina sobre isso? Porque nós somos campeões de ideias. O ser humano é muito criativo. E todas as vezes que a palavra de Deus ensina uma coisa, você vai ter duas escolhas: se submeter ao que a Bíblia está ensinando, ou então arranjar desculpas para não acreditar. É assim. Então, o povo que é chamado de cristão, ele tem a Bíblia como seu livro manual. Por que um manual? Ele é um manual para como nós devemos viver, aquilo que nós devemos fazer, e ele é o manual daquilo que nós devemos acreditar, crer, fé. A Bíblia é muito clara. A Bíblia, ela diz assim: só existe um caminho entre Deus e os homens. João 14,6. Só Jesus é a ponte de ligação entre Deus e os homens. A Bíblia ensina isso claramente. Mas eu posso olhar o que a Bíblia diz e dizer assim: acredito e vou viver a partir disso. Ou eu posso dizer assim: isso é sua opinião. Estão entendendo? Então, quando a gente fala dos decretos de Deus, impossíveis de serem frustrados, eu não estou ensinando vocês a partir do que eu entendo, imagino ou criei, mas aquilo que a Bíblia ensina claramente. E depois que eu faço isso, você tem duas possibilidades: acreditar no que a Bíblia ensina ou continuar rebelde dizendo assim: eu não concordo. Aí é com você. E um dia será com você e Deus. Certo? Então, o segundo ponto sobre os decretos de Deus que nós já falamos é que ele se sobrepõe aos propósitos humanos. Seria mais ou menos o seguinte: não tente fazer queda de braço com Deus, porque você já perdeu. É isso. Não tente impor a Deus os seus desejos como se ele fosse um gênio da lâmpada, porque ele não é. Então, quando nós falamos que nos decretos, no plano de Deus, ele se sobrepõe aos propósitos humanos, é o seguinte: você pode planejar viver 80 anos, mas talvez você só viva 30. Entenderam? Por quê? Porque nós não temos o controle sobre os propósitos, sobre a vida que nós temos. Nós não temos. Já Deus tem. Então, quando nós falamos aqui, recapitulando os decretos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, a ideia é que aquilo que Deus escreveu, deixou escrito, vai ser cumprido. E isso é fonte de confiança. A gente olha para isso e diz assim: ainda bem. Ainda bem que Deus não é fraco como eu, que dependendo do dia, se eu te comer uma coisa estragada, amanhã eu passo com dor de barriga, não posso nem trabalhar. Com Deus não é assim. A segunda coisa que nós vimos semana passada, e eu estou correndo aqui nisso, irmãos, porque nós já falamos sobre isso. Então é apenas para recapitular. Isso inclusive está gravado, tem no site da igreja com esses temas aqui sobre os decretos de Deus. Em segundo lugar, nesses textos bíblicos, nós vimos que o ensino da Bíblia é que o plano de Deus, ele sempre prevalece. Ele sempre vai prevalecer. E agora, que daí faz parte do que nós vamos falar sobre hoje, os decretos de Deus são perfeitos. O que quer dizer isso? Vamos ler os textos, mas o que quer dizer isso? Se os planos de Deus são perfeitos, quer dizer que eles não terão mudança. Diferente de mim e de você, que às vezes pensamos que estamos fazendo algo maravilhoso e no meio do caminho percebemos que não é tão maravilhoso assim, com Deus não é assim. Os planos de Deus são perfeitos. Por isso, algo que é perfeito não precisa ser mudado. Esse é o conceito bíblico sobre Deus.
um ser perfeito. Alguém que não seja perfeito não tem os atributos de Deus. Vocês lembram dos atributos de Deus que nós já estudamos aqui? É a ideia de que Deus, o Deus da Bíblia, ele não tem nada que precisa ser melhorado. Ele não tem nada que ele precisa conhecer que ele não conheça. Ele não tem nada que precisa ser, vamos dar uma refinada aqui, diferente de mim e de você. Todo dia nós precisamos estar sendo aparados, né? Então, diariamente existem coisas na nossa vida imperfeita que precisam estar sempre num processo de melhoria. Então, quando você pensar na sua vida, sempre pense naquela estrada em construção com uma placa bem grande escrito assim: estou em obras. Então não ache na comparação horizontal que você pode ter com o vizinho que você é melhor do que ele. Porque se você tem um pouco mais de disposição ou ainda crê em Deus, o nome disso é graça, favor imerecido. Então, como diz o apóstolo Paulo, não existe nada que você possa se orgulhar que seja seu mesmo. É tudo graça. Então, quando nós falamos aqui nos planos perfeitos, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. E aqui, apenas para contextualizar rapidinho, os livros do profeta Samuel são aqueles livros em que está caminhando na história para a monarquia de Israel, né? Aqui basicamente já caminhou. Então Saul é o rei, vai ter um processo aí que a gente vai ver depois mais para frente, vem Davi, mas o ponto aqui é que o profeta, ele está dizendo justamente o seguinte: olha, você desobedeceu. E por não fazer aquilo que você deveria ter feito, você vai perder o seu reinado. Então talvez o rei Saul, forte como a Bíblia fala, que era um homem bonito, grande, talvez ele dissesse assim: quem vai tirar o reino de mim? Talvez ele estivesse pensando isso. Então o profeta diz assim no verso 29: aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. O que ele está dizendo é assim: Saul, foi dito, e aquilo que Deus diz, ele é poderoso para cumprir. O seu plano é perfeito. Enquanto você, como rei, é imperfeito, o rei eterno é perfeito. Então, o plano de Deus se cumpre. E isso, mais uma vez, é motivo de alegria para a gente. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que o pecado existe e que existem muitos reflexos do pecado. Você fica doente? Eu também. Ah, mas crente não fica doente. Sinto muito lhe dizer, fica. Tem algumas vertentes evangélicas que vão dizer, doença não é coisa de crente. Bom, então, sinto muito, mas não é o que a Bíblia ensina, né? Depois você vai pensar assim: já que esse Deus, ele cumpre os seus planos, eu posso descansar que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, embora nesse tempo presente a dor, o sofrimento, o esforço, a injustiça pareçam prevalecer, eu posso confiar num Deus que diz que a vitória está para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando a gente pensa nisso, é importante que você sempre pense no peso de glória. Por quê? Porque nós vivemos muitas vezes, como diz o escritor C.S. Lewis, como crianças que brincam no pátio de casa na areia e não olham para a imensidão de uma praia. Ele estava fazendo uma comparação dizendo assim: nós nos contentamos em viver longe de Deus sendo pequeninhos. Enquanto quando nós enxergamos quem nos criou, a dimensão do que nós vivemos é para um tempo de glória. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, o sofrimento de agora, ele não é nada comparado com a glória que vai vir. Então, quando você pensa nisso,
eu às vezes tento fazer isso para facilitar minha mente pequenininha, é a ideia de você trabalhar o ano inteiro por uma semana de férias, né? Você diz assim, as férias estão logo ali. É claro que isso é pequeno comparado com isso que eu estou falando, mas ajuda a você vislumbrar. Porque muitas vezes no tempo presente nós nos sufocamos com as dificuldades do sofrimento e esquecemos do que está por vir. É assim que o crente vive. O segundo texto que fala a respeito disso está lá em Isaías 46. Você pode abrir aí sua Bíblia. Isaías 46, verso 10. E aqui é interessante que eu sei que os irmãos não acreditam em coincidência, né? Mas você percebe que vários textos aqui, coincidentemente, o pastor Fernando tratou no domingo, né? Por quê? Não é porque é coincidência, é porque a palavra de Deus é a mesma. Então você caminha por toda a Bíblia e você enxerga a harmonia no profeta Isaías e em Lucas, centenas de anos depois. Então isso é algo que a gente olha e muitas vezes não percebe, né? Porque a gente fica esperando coisas que muitas vezes cai um anjo do céu, mas a gente não percebe nessa harmonia da Bíblia de centenas de anos e que não se contradizem. Isso é muito interessante. Ele diz assim no verso 10: só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. O texto é bem claro. Você nota que não existe aqui nenhuma possibilidade de imperfeição. E aqui, novamente, eu vou rapidamente frisar, não está relacionado com Deus enxergar o que vai acontecer, a onisciência apenas, e aí porque ele enxergou a onisciência lá da frente do que vai acontecer, ele desenha as coisas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus diz o que vai acontecer lá na frente, porque ele escreveu. E porque ele tem poder que o que ele escreveu venha a se cumprir. Aí você diz assim, eu discordo disso. Querido, eu passei muito tempo discordando. Mas chega um momento que você tem que decidir se você crê na Bíblia ou se você crê no que você acha. Porque o texto bíblico é muito claro. Eu não estou fazendo malabarismo exegético aqui. Eu só li o texto. E lendo o texto fica claro. Ele está dizendo assim, olha, só existe uma pessoa capaz de falar o que vai acontecer lá na frente, porque eu mesmo sou a pessoa que escrevi o futuro. Aí você diria assim para mim, mas então vai contra toda aquela filosofia moderna que nós temos escutado, que nós somos um livro em branco. Vai contra. Vai contra. Isso não quer dizer que você não continue responsável. Nós vamos falar disso mais para frente. Agora, por fim, nos planos perfeitos, abra lá em Hebreus capítulo 6. Verso 17. Hebreus escrito pelo apóstolo. De novo, silêncio? Não sabiam a teontologia, que era a doutrina fundamental, agora não sabe quem escreveu Hebreus? Ainda bem, né, irmãos? Nós não sabemos realmente quem escreveu Hebreus. Mas na dúvida, geralmente é Paulo, né, no Novo Testamento. Mas nesse caso é melhor dizer não sei, porque isso faz parte da vida do cristão. Certo? Nós não temos todas as respostas. Existem coisas que você vai ter que dizer assim, não sei. Não sei. Ah, mas isso, não sei. Ah, você não tem resposta sobre todas as coisas. Não, não tenho. Eu não sou Deus. Então ele diz assim, aqui, Hebreus, contextualizando, Hebreus mostra muito claramente uma passagem de aliança. Então, o Antigo Testamento fala de uma aliança antiga, em que ela era feita, ela era intermediada por meio de um sangue que precisava sempre ser sacrificado. Sangue de bodes e cordeiros. Hebreus mostra que aquela antiga aliança, ela era uma sombra, ela apontava para a nova aliança,
que também é de um cordeiro, mas é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E está resolvido. Uma vez que Jesus fez o sacrifício perfeito, não é mais necessário ser repetido. Então aqui, de raspão, nós pegaríamos aqui todas aquelas maneiras que nós tentamos acrescentar algo à cruz de Cristo. Então, por exemplo, quando você acha que precisa pagar uma promessa, eu fiz uma promessa e eu preciso cumpri-la. Você está acrescentando algo à cruz de Cristo, porque o que Cristo fez já é suficiente. Quando você acha que precisa fazer uma procissão de joelhos, caminhando quilômetros, você está acrescentando algo à cruz de Cristo. Quando você acha que você precisa fazer uma espécie, isso também é comum em meio evangélico, de renúncia, dizer agora eu renuncio alhos, bugalhos e aí por aí vai, você está acrescentando algo à cruz de Cristo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Está entendendo? Eu sei que muitas pessoas cometem esses erros ingenuamente. Por quê? Porque elas não diriam, não, eu não creio na cruz de Cristo. Mas o raciocínio lógico, depois de algumas cambalhotas, é esse. Se você faz algo ainda para ajudar na sua salvação, é porque você não entendeu que a cruz de Cristo é suficiente. E aí o texto de Hebreus 6,17, ele diz assim: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. E aí o verso 18 vai dizer: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Simples, né? O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você tem confiado num Deus poderoso, verdadeiro e que não volta atrás. Não voltar atrás quer dizer que ele não vai ficar mudando de ideia porque convém assim, convém assado, como nós, né? Eu seguido tem umas coisas que eu mudo de ideia, principalmente em relação à dieta, quando me aparece um cacau show lá em casa. Eu mudo de ideia, rapidamente. Então, com Deus é diferente. Deus não tem esse tipo de malabarismo ou então de manipulação. O autor de Hebreus ele está dizendo aqui o seguinte: olha, Deus prometeu que aqueles que estão em Cristo Jesus são herdeiros. E essa promessa que ele fez será cumprida. E já que ele é poderoso para cumprir a promessa que ele fez, se você é herdeiro, descanse. Descanse, porque não são as doenças, as tribulações que lhe tirarão essa promessa. E isso, em tempos de dor, faz muito sentido, traz muito alívio. Porque eu não acredito que nenhum de nós, ao passar por uma dor ou um sofrimento, não acabe muitas vezes questionando algumas coisas. Nós questionamos. Os salmistas questionaram, Davi questionou, Jó questionou. Mas o ponto é, quando eles descobrem a verdade, quando a palavra de Deus é demonstrada, então todas aquelas minhas restrições ou rejeições, elas devem ser deixadas de lado. É assim que nós, como crentes, devemos viver. Todas as vezes que a palavra de Deus é aprendida, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Por quê? Porque se nós vivermos por sentimento, nós somos jogados de um lado para o outro. Então, pastor, você está dizendo que o sentimento não é algo bom. Nós somos seres sentimentais. Deus nos fez assim, nós somos completos. Mas como diria John Owen, a emoção nunca pode ser o leme do navio. Porque se ela for o leme do navio, é muito provável que você vai ficar tipo Titanic e afundar. Então, quando nós sabemos da palavra de Deus, a emoção faz parte, mas nós nunca somos guiados por ela. Por quê? Porque nós erramos. E aí vem aquela, de novo, a velha e boa frase. Todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Você já pensou num relacionamento com uma pessoa que você gosta, por exemplo, seu cônjuge? E você sabe que seu cônjuge lhe ama, porque você conhece a informação, ele me ama. Mas num determinado dia você discute com ele e briga. O seu sentimento naquele momento é de que ele lhe ama? Não.
Então, se você agir por meio do seu sentimento, você tomará uma péssima decisão. Mas se você agir por meio daquilo que você sabe, ele me ama, você agirá de outra forma. Fez sentido? Assim é com a Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina de duas formas. Existem os mandamentos claros e diretos, aqueles que você pode pegar e dizer assim, a Bíblia diz para fazer isso ou não fazer, não minta, não adultere, não cobice o que não é seu. Isso é claro, mandamento fácil, é só aprender. Mas a Bíblia nos diz que existe um tipo de sabedoria que nós crentes precisamos desenvolver por meio de conhecimento de princípios das Escrituras. A Bíblia não nos diz assim, olha, escolha um trabalho dessa forma. Ela não diz, mas a sabedoria bíblica, ela diz respeito a você aprender a Bíblia e conseguir pensar biblicamente as diversas questões da sua vida. Por exemplo, existe um trabalho que me foi oferecido, isso é sua hipótese, tá? Foi um trabalho me oferecido, ele não tem nada de pecaminoso, ele é um bom salário. Mas eu tenho que passar a semana longe da minha família e também dos cultos a Deus. Será que é uma boa decisão? Aí a gente coloca o princípio bíblico em prática. É fácil? Claro que não. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você precisa aprender. Né? E nós, como preguiçosos que muitas vezes somos, odiamos aprender. Em segundo lugar, você precisa se submeter. Quem gosta de dizer assim, eu estava errado. Em terceiro lugar, e talvez o mais difícil, você precisa reconhecer que na maioria das vezes você pode estar errado. No casamento é assim. Eu já aprendi, na maioria das vezes lá em casa é eu que estou errado. Sofro menos, mas mesmo assim ainda sofro, porque eu digo assim, eu estou errado, mas não solta, não. É assim. Então, quando nós pensamos a respeito da promessa de Deus, nós podemos saber disso. É verdadeiro. O Senhor nos cuida. Apesar das tribulações e do sofrimento do tempo presente, eu sei que o meu Redentor vive. Então o meu banco pode esperar a conta do banco com dificuldades. Eu não preciso viver só por isso. Então, queridos, sobre os decretos de Deus, em primeiro lugar, eles são impossíveis de serem frustrados. Em segundo lugar, eles se sobrepõem aos propósitos humanos. Em terceiro lugar, eles são perfeitos, não precisam de alteração. E por fim, mas não menos importante, eles subsistem para sempre. O que quer dizer isso? É um plano eterno. Um plano que foi feito num tempo em que você não era nascido. Um plano que diz respeito a algo que você não consegue entender, porque você tem uma mente finita. Abra lá agora a sua Bíblia em Salmo 33, 11. Olha o que o salmista diz. Mas os planos do Senhor permanecem por pouco tempo. Seus propósitos facilmente são abalados. Poderia ser assim, mas não é. Esse é o ponto. E aqui nós precisamos escolher. Ficamos com a Bíblia ou começamos a enxurrar de informações que nós achamos fazer mais sentido? Né? A Bíblia não é difícil de ser entendida. Ela é difícil de ser engolida. Esse é o problema. Então, esse texto aqui, ele não é difícil nem de uma criança entender. Ela diz assim, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. O que ele está dizendo é, aquilo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Porque Ele é Deus. E quando nós pensamos dessa forma, nós nos sentimos ofendidos. Porque nós dizemos assim, como é que esse Deus não pede para mim antes? Como é que Ele não bate na porta do meu quarto e diz assim, Adriano, o que você acha? Não é por causa disso? É por causa disso que nós achamos ruim. Sabe qual é o problema? O nosso conceito a respeito de Deus é muito pequeno.
Quando nós pensamos a respeito de soberania, a nossa soberania, ela está sempre relacionada ao que nós vivemos no nosso tempo chamado democracia. O que é a democracia? A maioria escolhe. É ruim isso? Não. Mas quando nós tratamos a respeito de Deus, nós estamos falando de monarquia. O rei define e os seus planos serão cumpridos. Isso é o que a palavrinha soberano quer dizer. Soberania quer dizer não precisar pedir autorização. Isso nos choca e nos ofende, porque cada vez mais nós estamos vivendo num tempo em que ninguém aceita ser contrariado, né? Se você contrariar alguém, se você disser então que essa pessoa é incompetente, vão dizer assim, nossa, mas quanto preconceito. As verdades continuam sendo verdade, mesmo que a maioria não aceite. É a mesma coisa que eu dizer a vocês, olha, eu estou aqui em cima de um cavalo, estou falando com vocês, aí vocês vão dizer assim, que louco, ele não está num cavalo, ele está num púlpito. Não, mas é um cavalo, você não tem direito de dizer, queridos, não tem como os dois estarem certos, ou é um púlpito ou é um cavalo, né? É assim, a verdade continua sendo verdade e ela não depende da contagem de votos. Verdade é verdade porque Deus define o que é verdade. E é interessante, nós já falamos sobre isso, que a moralidade, aquilo que é certo e errado, não faz sentido nenhum se não existir um Deus que legisla e diz o que é certo e errado. Quem define o que é certo e errado? A cultura? Muito bem, existem culturas que vão dizer que estupro é válido. Você concordaria? Existem culturas que vão dizer que matar as outras pessoas, tudo bem. Você concordaria? A verdade não depende da cultura, mas depende da palavra de Deus. Essa semana eu tive privilégio, eu acho, por não estar vivendo nesse tempo e também por poder olhar com uma perspectiva cristã um filme sobre escravidão. E pouco tempo atrás, nós vimos lá em casa, há pouco tempo atrás, que a escravidão estava acontecendo nos Estados Unidos daquele jeito, né? E você vê as pessoas tratando outro ser humano pior do que animal. Enquanto ela alimentava um cachorro, ela não dava comida para um seu igual. E isso, quando nós olhamos isso, nos entristece. Por quê? Porque nós sabemos que diante de Deus todos foram feitos à sua imagem e semelhança. O problema não está em Deus, está em nós. Agora, isso não quer dizer que algumas verdades não continuem sendo verdade. Por exemplo, não é a cor de pele que nos define. Mas muitas vezes eu posso ser preguiçoso e não é por causa da minha etnia, é porque eu sou relaxado e preguiçoso mesmo. Então hoje em dia é difícil falar a respeito disso, porque a verdade quer ser relativa. Para a Bíblia, a verdade é absoluta. E ela quem define é o próprio Deus. Certo, queridos? Então, chegando ao fim aqui, eu diria que se tem algo que nós precisamos lembrar a respeito dos decretos de Deus, é essa frasezinha aqui. Conhecer a vontade revelada de Deus. O que é a vontade revelada de Deus? A Bíblia. Então, quando nós falamos em vontade de Deus, não fique tentando adivinhar o que Deus está pensando, porque isso não nos cabe. Quando se fala em vontade de Deus, se debruce na Bíblia, que lá está revelado. O que quer dizer revelado? Escrito. Então, às vezes, olha como é curioso, a simples gramática de uma palavra mal compreendida, ela pode trazer muito prejuízo. Em meio aos evangélicos, que são aqueles que deveriam defender com unhas e dentes a Bíblia, porque nós, como evangélicos, dizemos, a Bíblia é minha regra de fé e de prática. Mas aí, muitas vezes, nós não nos dedicamos a interpretar a Bíblia gramaticalmente. Rejeitamos entender a língua portuguesa. E aí, quando nós chegamos em palavras como essa, revelada, ao invés de ir para o que a Bíblia ensina, que é demonstrar algo que estava oculto, nós ficamos atrás de coisas muito mais parecidas com cartomantes.
Eu preciso conhecer a vontade e revelar, que Deus revele sua vontade. Aí você vai um monte de pessoas que supostamente vão revelar a vontade de Deus. E isso é triste, porque acontece muito. Você quer ver a vontade de Deus revelada? Abra a Bíblia, comece a ler em voz alta, Deus vai revelando a palavra de Deus a você. Então, conhecer o que a Bíblia ensina nos protege do perigo das adivinhações e incertezas. Mas eu não acho que é assim. Olha, mas você dizer que pessoas vão ir para o inferno é meio maldoso, é duro. Eu diria para as pessoas, eu concordo, é duro, mas não é maldoso. É apenas uma questão de retribuição pelo que você merece. Ah, mas eu sou melhor que outros. Aí você vai para a Bíblia vai dizer assim, está todo mundo no mesmo barco, e o barco é furado. Não existe nenhum. Romanos 3:23, todos pecaram e estão longe, estão bem aquém, estão inimigos separados do Criador. Isso é o que a Bíblia fala. Japonês, judeu, brasileiro, americano, todo mundo está no mesmo barco. A etnia não lhe salva. Conta bancária não lhe dará vantagens. Rituais religiosos não servem de nada. Apenas a fé e a fé em Jesus. Então, quando nós falamos isso, conhecer a vontade revelada de Deus, é importante você entender o seguinte: quando você aprender da Bíblia, mais difícil vai ser de você ser levado para qualquer lado. Está entendendo? Por quê? Porque você sabe o que está ensinado. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós preferimos que alguém nos ensine porque é mais fácil. E não há problema nisso. A igreja serve para isso. A igreja é um local onde os crentes são alimentados. Mas o problema é que o crente precisa discernir se o alimento que ele está comendo é carne boa ou é carne estragada. Então, para não achar que isso daqui eu tirei da minha mente, abra lá em Deuteronômio 29:29, para você ver o que o texto bíblico diz. Nas quartas-feiras, irmãos, vocês devem lembrar que nós fazemos a leitura na versão NVT, que é uma versão mais atualizada. Então, se você tem uma ARA, uma NAA, não é que vai ser diferente, mas algumas palavras podem ser um pouco ligeiramente fora do mesmo lugar que você vai ler. Então diz assim o texto bíblico: o Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Tem planos que estão ocultos. Tem vontades que não são reveladas. Esse é o ponto. Aí ele diz assim: não seremos responsabilizados por eles. Ou seja, não corra atrás de descobrir isso, porque não é do seu interesse. Isso não deve ser o que você procura saber dos decretos ocultos de Deus, saber dos planos misteriosos que Deus tem, mas não revelou. Não. Não corra atrás disso, ele diz. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou. O que é que Deus revelou? A sua palavra. O que está escrito, isso você tem que aprender e viver por ele. Aí ele termina: para quê? Nos revelou para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Então, o que está revelado para nós aprendermos. O que não está revelado, você tem duas saídas: procure princípios na Bíblia, mas corra longe das adivinhações. E muitas vezes é o que acontece. Não é gostoso que alguém viesse para você e falasse assim: Marcos, irmão Marcos, Deus tem uma coisa para lhe revelar sobre o seu emprego. Daí você diz assim: agora vem aquela promoçãozinha, né? Aí, ao invés de você saber o que a Bíblia ensina a respeito de o que é trabalhar, você prefere esse tipo de coisa. E dificilmente esse tipo de coisa viria assim, ó:
sinto muito, você vai ser demitido hoje. Né? Dificilmente. Sempre vem assim, a promoçãozinha está ali. Deus falou. Mas não é assim que Deus faz. Esse tipo de barganha somos nós que gostamos. Deus deixa revelado o que é trabalho. Então, por exemplo, um princípio de trabalho seria qual? Sirva ao Senhor terreno como se ele fosse o seu Senhor eterno. Qual é o princípio por trás disso? Se esforce como se você trabalhasse para Deus, mesmo que o seu chefe não mereça. Apertou o calo, né? Porque meu chefe me maltrata, ele muitas vezes ele não é generoso comigo, eu acho que eu não ganho o que eu mereço. A Bíblia diz assim: testemunhe de Cristo, com as suas atitudes, competência, e tente se destacar. Não seja um crente medíocre que se contenta. É um princípio bíblico. A Bíblia diz exatamente isso que eu falei? Não, é um princípio tirado por trás de um mandamento. Certo, queridos? Semana que vem nós vamos continuar e aí nós vamos entrar propriamente no que a Bíblia ensina a respeito dos decretos de Deus, separando os decretos de Deus na criação, na história, no governo humano e na vida dos indivíduos. Aí o negócio vai pegar, né? Que a gente às vezes olha a respeito de coisas de política, coisas desse tipo, a gente diz assim: mas Deus deve ter fechado os olhos. Não. Deus continua no controle. Certo? Alguma pergunta? Fácil. Não, né? Vamos rapidinho aqui. Dona Luísa? Não, a Dona Luísa não está. Se a Dona Luísa tivesse, iria a pergunta, né? Então tá bem, queridos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Convido você a fechar seus olhos e baixar sua cabeça uma vez mais. Pai eterno, santo Deus, graças te damos porque, apesar de todos os problemas, vivemos num país livre, que podemos declarar a nossa fé, podemos compartilhar, podemos caminhar com as nossas Bíblias. Nos ajuda a valorizar isso, Pai. Porque talvez chegue o tempo, nós não sabemos, só Tu o sabe, em que esses direitos e liberdades serão tirados. Então não nos deixa desperdiçar enquanto nós temos tudo isso. Também nos ajuda a ter mais desejo de aprender de Ti. Nos ajuda tirando a nossa preguiça intelectual para ler a Tua palavra. Porque nós reconhecemos diante de Ti que a leitura muitas vezes é mais difícil do que assistir a televisão. Mas não deixa, Senhor, que nós nos contentemos com isso. Nos ajuda, nos dando desejo, fome, alegria ao conhecer mais de Ti, daquilo que o Senhor ensina. Em especial, Senhor, cada vez mais nos faz amar o Teu Filho Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Nos ajuda a pensar a respeito de tão grande salvação, para que nós não vivamos nesse tempo presente sem valorizá-la. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.